Toda a sessão discipular, meus paragurudevas, me termina para missão, isso no Pada Stotra Sadashira Shrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Shila Bhaktivedanta Bhamana Goswami Maharaj, e simultaneamente eu peço minhas humildes reverências a todos os Vaishnavas seniors, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, a todos os convidados aqui presentes. Eu agradeço a oportunidade de falar nesse espaço, porque a única maneira que a gente tem de purificar a nossa língua é falando sobre a consciência de Krishna. E quando não tem ninguém para associar, a gente não tem o que falar. Então vocês ficam um pouco incomodados porque eu estou sentada numa cadeira, meus portais estão todos no chão, e isso não é um costume. A gente costuma sentar no chão também, mas eu quero olhar o rostinho de vocês, então peço perdão por eu estar sentada num lugar maior, mais alto que os meus por trás. Eu estou aqui hoje pela misericórdia do meu Gurudeva. Ele me tirou do lodo, me deu banho, penteou o cabelo e falou para cantar Hare Krishna, então por isso eu estou aqui. Na minha infância, eu era um bandista. Eu ia no Santa Banda com a minha mãe. E para mim foi muito fácil para a consciência de Krishna, porque nós somos personalistas. Vocês são personalistas, né? Vocês veem Deus como uma forma, imagem mesmo. Vocês adoram imagens, né? Pessoas que realmente existem, né? Entidades que existem, né? E a gente também acredita nessa personalidade, nessa coisa pessoal, né? De que Deus existe como forma, né? Então, para mim foi muito fácil, mas eu acho muito interessante eu estar aqui agora, podendo falar no Centro de Banda, porque eu gostava muito de ir, até que minha mãe desistiu de ser uma bandista, sei lá por quê, e eu lembro que eu fiquei muito chateada na época, eu era criança, tipo 8, 9, 10 anos, assim, né? E eu não tinha como ir sozinha, né? E hoje, é interessante que a gente fez a tradução desse livro, A Arte da Vida, do nosso Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Bhamana Goswami Maharaj. E eu não sabia se esse livro ia dar tempo de ficar pronto para palestra ou não, porque a gente tinha mandado fazer no dia 10 desse mês,
Quando o Manuel, desculpa, o Manuel foi lá convidar a gente para vir cantar aqui, fazer um programa, falar sobre vegetarianismo, né, sobre toda a nossa filosofia. Eu não tinha certeza se esse livro ia ficar pronto ou não. E eu falei, bom, se for para falar sobre esse assunto, o livro vai chegar nas nossas mãos, né? E ontem, 6 horas da tarde, eu fui buscar, que ficou pronto ontem. Então, assim, né, interessante, né? É um aviso de que esse livro é para ser falado mesmo hoje, né? E é um livro que ele chama A Arte da Vida, né? Ele é um livro, ele fala, assim, é uma palestra que meu Gurudeva deu numa casa de coisas místicas em São Paulo, sabe? Essas casas, como fala? Holísticas, espaços esotéricos. Então, foi uma leitura uma palestra bem fácil de entender com palavras simples, assim, porque a nossa filosofia ela é muito extensa. Depende do nível da palestra que você pega, não dá para entender nada, né? Até a gente que está estudando e tal, muitas vezes o Gurudeva fala algumas coisas, a palestra inteira a gente não entende nada. É verdade. Então, eu quero falar somente sobre qual é a essência da nossa vida, né? Primeiro, tente entender essas palavras. Não somos esse corpo, nós somos a alma, né? Porque a alma é transcendental e esse corpo nosso, ele é material. Dessa forma, é muito difícil entender que a alma reside nesse corpo. Então, muitas vezes a gente pergunta, você tem alma? Claro que eu tenho. Não tem nada, você não tem alma, você é a própria alma, você tem um corpo, né? Mas a ilusão, né, que chama Maya, que pra gente que é uma personificação, Krishna é uma energia ilusória de Krishna. Ela vem e ilude a gente, faz a gente acreditar que a gente é esse corpo, né? Que a gente tem essa roupa, que a gente é brasileiro, que a gente é um bandista, que a gente é Hare Krishna, que a gente, né? Que a gente tem filho, que a gente é casado, que a gente é solteiro, que a gente é rei, que a gente é presidente, e aí o ego vai afora, né? Então, mas na verdade não, você é a alma, você, da mesma forma que você veio sem nada na mão aqui, você vai embora sem nada na mão e você vai embora sem ninguém, né? Então, a Prakrita Vastunahe Prakrita Gochara, esse verso em sânscrito, ele é do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 994. E ele quer dizer, a Prakrita Vastu, quer dizer que você não pode entender as coisas materiais na Ré Prakrita Gochara, com as coisas transcendentais. Então é difícil a gente conseguir entender com a nossa mente o que é transcendental, o que está além da mente, né? Que é a Suprema Personalidade de Deus, né? Que é a morada do Senhor. Então todos os nossos sentidos, eles são materiais. Todos os nossos sentidos, eles são materiais. Os nossos 5 sentidos ativos, nossos 5 sentidos adquiridos dos sentidos, e a mente somam 11 sentidos. Mas a mente é o mais importante de todos. Assim, primeiro com sua mente, você reconhece o que são seus sentidos e em seguida os aceita. Vocês conseguem entender isso? Primeiro você tem que entender o que são os sentidos, o que a mente faz parte daqui, para você conseguir controlar essa mente que é totalmente insana. A mente não para, ela é agitada, né? Ela vai para tudo quanto é lugar. Então, há 5 sentidos reconhecidos, eles são chamados olhos, nariz, orelha, língua e pele, que é o toque, né? São 5 sentidos primordiais. E os 5 sentidos de atuação, que é mão, perna, e as nossas atividades de passagem das fezes, que é o intestino, a passagem de urina e os genitais, que são os 5 sentidos reconhecidos. E a mente. Em sânscrito é conhecido como Pancha Janendriya e Pancha Karmendriya. E a mente, assim, há 11 sentidos. Mas a mente é muito poderosa. E a mente controla todos os outros sentidos. Estão acompanhando? A mente controla esses 10 outros sentidos, né? Se você não controlar sua mente, então todos os seus sentidos estarão perturbados, certo? Porque se a gente está com um sentido nosso, se a nossa mente não está boa, a gente não consegue controlar nada. A gente vai querer comer demais, a gente vai querer, né, andar demais, a gente vai querer qualquer coisa que tem a ver com algum sentido, né? Comer demais é mais forte, né? Tenta compensar para comer, né? Manani Graham, Sri Krishna no Bhagavad Gita disse que primeiro você precisa controlar sua mente, mas é muito difícil controlar a mente. Então, no Bhagavad Gita, a Arjuna, que é Bhagavad Gita, não sei se vocês conhecem aquele livro Bhagavad Gita, ele está aqui na frente, ó, Bhagavad Gita, né? Tem até uma música do Arnold Seixas que fala Gita, 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 faz livro. E esse livro é
esse livro ele se passou realmente no planeta, tá? Há 5.000 anos atrás, Krishna encarnou aqui nesse planeta e ele performou as lidas dele, né? Os passatempos dele, como Krishna mesmo, como uma pessoa, né? E ele citou esse livro, Krishna, é uma conversa entre Krishna e Arjuna. Arjuna é um guerreiro, então é uma história de guerra, na verdade, né? Que se passa. Então ele fala para Krishna, Chanchalahe Mana Krishna Pramati Balavadidam, que é o 34, o slogan 34. Arjuna disse a Krishna no Srimad Bhagavatam: minha mente está muito inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte. Oh, meu amigo Krishna, Chanchalahe Mana Krishna, minha mente está muito, muito agitada, porque ele precisava lutar. E ele estava muito agitado, porque nos inimigos tinham parentes dele. Então nosso apego material, né, pelas pessoas, né? Então ele tinha muita dificuldade de abrir mão de tudo isso. Então ele estava muito agitado nesse momento. E o nosso corpo, ele está aqui, né? Vocês estão aqui? Todos os nossos sentidos estão aqui, mas a nossa mente, ela está viajando sem bilhete, sem passaporte e sem visto. Ela vai para qualquer lugar. Se eu falar para vocês agora, China, mas uma japonesinha, né, chinesinha, né, mas um vermelho, alguma coisa da China que faz lembrar. A mente é muito rápida, ela é muito, muito rápida, né? Então, por isso, se não controlar a sua mente, você não pode controlar todos os seus sentidos. Você está sentado aqui, mas a sua mente viaja ao redor do mundo e pensa em coisas boas e ruins o tempo todo. É o julgamento, né? A gente está julgando, né? O tempo todo. Então Krishna disse, primeiro você controla a sua mente, porque nela estamos desfrutando de todas as coisas boas e das ruins também. A mente é a causa de toda escravidão e a causa da libertação. A mente é a causa da escravidão e da libertação. Mana eva manusyanam karana bhada mukishayo vadhaya bishaya sango muktiya nivishasa manaha. Vishnu Purana 6.7.28. A mente é a causa do sofrimento e a mente é a causa da liberação. Esse mundo material, estamos pensando com a mente. Ele é meu amigo ou eles são meus inimigos. Na verdade, quem que é seu inimigo? E quem são seus amigos? Porque você é a alma. E é apenas a sua mente que acha que ele é meu amigo ou ele é meu inimigo. Tente entender essa filosofia, mas é uma filosofia simples, certo? Não é difícil de entender isso, né? Antes do nascimento e depois da morte, quais são os seus relacionamentos nesse mundo material? Não tem relacionamento. Mas, quando nasce, então a sua mente vai se apegar a outras pessoas. Ele é meu amigo, pai, filho, ele é minha mãe, esposa. Muitos tipos de relacionamentos vêm. E quando você deixar esse corpo, não haverá relacionamento algum, né? Porque você vem sozinho, você não vai sozinho. Isso é verdade. Você se lembra da sua mãe e do seu pai anterior? Não. Você entende? Agora você sabe que seu pai e sua mãe é tudo para você. Só que mais uma vez, você vai abandonar esse corpo e você vai se esquecer. A sua mãe pode vir até como teu irmão, teu pai, teu filho, você sabe disso, né? Mas aí é uma outra história. Mas agora, nesse momento, a sua mãe não é a mesma mãe da vida passada. Teu pai não é o pai da vida passada. Ele pode vir com qualquer outra forma. Se você tiver um apego muito grande com uma pessoa, você pode encarnar e encontrar essa pessoa de novo. Mas essa pessoa pode vir como cachorro, inseto, passarinho. Pode ser um inseto que vem e pica você. A gente pode entrar em qualquer corpo. Qualquer corpo. Não é porque a gente está numa situação de ser humano agora que a gente volta no corpo de ser humano. Só que, mais uma vez, você vai deixar esse corpo e vai se esquecer. Portanto, isso significa que você vai esquecer tudo em relação a esse corpo. E por essa razão, em nossa mente, estamos sofrendo e também desfrutando. Assim, no Bhagavad Gita, Krishna disse, primeiro você controla a sua mente. Se você não controlar a sua mente, você nunca ficará satisfeito e nunca será feliz. Então, como controlar a mente? Porque eu disse, a mente é muito, muito instável e perturbada. Vayor e Vasu Dushkaram, Bhagavad Gita 6.34. A mente está sempre correndo como o vento. O vento às vezes vem por um lado e às vezes vem para o outro, né? O vento ele não para, ele vem por baixo, por cima, né? Então, da mesma maneira,
ele também vai para o norte, para o leste, para o oeste. Então, como controlar nossa mente? Por isso que Krishna diz, Abhishena tu kautena, vairagya chagirtaye, Bhagavad Gita 6:35. Ó filho de Kunti, pela prática e também pelo desapego, a mente pode ser controlada. Abhyasa significa praticar constantemente para controlar sua mente. Vairagya significa renúncia, ou seja, todos os seus sentidos vão automaticamente para o objeto dos sentidos. Você entende isso? Todo o nosso sentido, ele vai em direção do nosso objeto de sentido. Por exemplo, nossos sentidos vão ao objeto de sentido. Nossos olhos estão indo para uma bela forma. Não é assim? A gente vê uma pessoa bonita, o olho vai, né? Vê um carro bonitão, o olho vai, né? Qualquer coisa bonita que a gente faz, o nosso olho vai em direção. Porque o nosso sentido, que é os olhos, o olhar, ele vai em direção do que é belo. Ninguém quer sentir um cheiro ruim, por exemplo. A gente quer um cheiro gostoso, né? Se o cheiro está ruimzinho, a gente acende incenso, né? Porque a gente só quer coisa boa. A gente não quer nada ruim, porque o nosso sentido, ele quer aquilo. Eu estou falando muito rápido? Eu sou muito agitada e eu acabo falando muito rápido. Nossos sentidos vão aos objetos do sentido. Você entende? Nossos olhos estão indo para a bela forma, nosso nariz está indo onde há uma bela fragrância, um perfume doce. Nossos ouvidos estão indo para onde? Para ouvir um bom som agradável, um ritmo muito bom. A gente vê muita gente, até a gente às vezes faz isso. Isso vai caminhar, por exemplo, a gente põe o walkie-talkie, né? É porque a gente só quer escutar que é gostoso, né? Buzina de carro chato, a gente fica só ouvindo. Isso aqui, curtindo pra caramba. Eu gosto dessa música. Então, nossos ouvidos, então a nossa pele está sempre sentindo isso é quente, isso é frio, né? A estação de inverno ou verão. E a nossa língua provando o sabor doce. Portanto, desta forma, todos os nossos sentidos estão indo automaticamente para o objeto dos sentidos. E eles nunca estão satisfeitos. Nunca. Eles querem desfrutar da gratificação do sentido, mais e mais. Isso é verdade ou não? Seus olhos, ouvidos, tato, língua, eles nunca ficarão satisfeitos. Eles sempre vão querer mais e mais. Então, dessa forma, como controlar a mente? Sem a mente, você não pode desfrutar da gratificação do sentido. Porque se não tiver mente, como é que você vai desfrutar daquilo que é belo? A mente tem que estar ali para você poder. A mente é a controladora, né? Ela que faz você desfrutar. Ai, que delícia, a mente pensa. Nossa, esse sorvete é muito bom, né? Você está tomando sorvete lá, está totalmente doido com sorvete, né? 3 dias no mesmo sorvete, você já enjoou, né? Dá um pé no balde e compra outro sabor, né? Assim, que a gente nunca está satisfeito. Nunca. Você pode fazer a comida mais gostosa do mundo. Se a sua esposa fazer durante uma semana inteira o mesmo macarrão maravilhoso, caríssimo, você joga o macarrão na parede, né? Chega, não aguenta mais. Ninguém merece, né? É assim mesmo. Então, porque a gente quer desfrutar de coisa nova o tempo todo, né? A gente quer coisa nova, sabor novo, música nova, né? Então, se controlar a mente, todos os outros problemas seus vai ser resolvido. A partir do momento que você controla a tua mente, você controla os outros sentidos. Porque na verdade é a mente que ela quer desfrutar, isso é gostoso, isso é ruim, ela que fica pensando o tempo todo, né? Então a Arjuna perguntou a Krishna, como eu vou controlar minha mente? Yogis fazem diferentes processos de yoga e tentam controlar suas mentes. Contudo, isso é muito, muito difícil também, né? Na era de Kali, essa era que a gente se encontra, é muito difícil a gente meditar. 3 minutos meditando, você ronca. Por quê? É uma característica da Kali Yuga. Essa era que a gente está é assim. Ninguém consegue fazer nenhum tipo de austeridade, é muito difícil. É muito difícil. Agora eu vou meditar, vou pegar o CDzinho, comprei lá, deu R$12 no CD, vou pôr um mantra lá. Agora no outro dia, né? É verdade. Essa é uma característica da era de Kali. Não é um problema nosso, meu, isso é um problema em conjunto. É uma coisa que é real. Então, mas tem um processo muito simples. Aí Shila Gurudeva está falando aqui, né? Cante os santos nomes e automaticamente todos os seus sentidos vão ser controlados. Então, a gente canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vocês devem achar meio estranho, porque a gente canta Hare Krishna e a gente levanta a mão, né? Porque levanta a mão, é esquisito, né? Pessoal estranho, roupa estranha, canta uma música estranha, né? Dança estranho. Aí depois levanta a mão quando canta Hare Krishna, toda vez Hare Krishna. Porque na verdade a gente mostra as palmas da mão para Guru, para Krishna, né? Para Chaitanya Mahaprabhu, para ele mudar a
nossas linhas da mão, nosso destino, para que a gente consiga servir a Deus. Porque se eu tiver que seguir o que está escrito aqui, não vai ser coisa boa. Porque eu escrevi isso aqui. Mas a gente vai entrar e vai falar aqui. Se eu não falar no final, eu volto para essa história sobre as palmas da mão. Mas acho que vai entrar aqui no livro e fala sobre as linhas da mão. Daqui a pouquinho. No próximo capítulo. Desculpa, gente. Então, certa vez, essa história é muito legal. Um rei, ele declarou. Eu sei decorar isso aqui muito. Vou contar sem olhar no livro. Vou tentar, né? Então, o rei, ele declarou. Ele era dono de um reinado muito rico. E ele tinha uma cabra. E ele não conseguia satisfazer nunca a cabra dele. Por quê? A cabra, ela come sem parar, né? Igual a vaca. Quanto você der de comida para a cabra vai comer eternamente. Ela não vai parar, ela nunca vai estar satisfeita. Não importa o que você faça para a cabra. Quanto mais grama você der para ela comer, verdinha, mais grama ela vai comer. Ela nunca vai ficar satisfeita. E o rei estava triste. Ele falou assim, poxa, se alguém aqui nesse reinado conseguir satisfazer a minha cabra, eu vou dar uma quantidade de dinheiro para essa pessoa. Aí ficou todo mundo empolgado, né? Nossa, mas se você não conseguir satisfazer a minha cabra, eu te dou um castigo pesado. Esse foi o combinado. Ou você satisfaz a minha cabra, ou um castigo pesado vai vir. Sei lá o que era, né? Precisa apanhar, sei lá, agora ele não fala aqui. Aí foi, várias pessoas tentaram. Então, a primeira pessoa foi lá, pegou a cabra, levou para casa dela, treinou a cabra, deu muita comida para a cabra, falou, não, a cabra vai ficar cheia o suficiente a ponto de, a hora que eu chegar lá, né, ela não vai querer comer mais, mas todo mundo faliu totalmente. Quando eles chegavam na frente do rei, a cabra estava com a barriguinha completamente cheia, né, tinha comido até a grama mais verde do mundo. O rei estendia a mão com grama, a cabra comia. Então esse era o teste. A vaca tinha que virar o rosto, porque ela estaria satisfeita, certo? A cabra. Ela teria que virar o rosto quando ele oferecesse grama, para ele saber que a cabra estava satisfeita. Então toda vez que alguém ia lá, levava a cabra, né? Quando voltava com a cabra, ele dava grama e a cabra continuava comendo a grama. E aí a pessoa levava um castigo pesado. Isso foi por muitas pessoas. Até que eu devo estar falando aqui, né? O rei ficou muito irritado com alguns e castigou aquelas pessoas. Temos visto que as vacas e as cabras mascam 24 horas por dia. Nós somos seres humanos, não comemos o tempo todo. Em certos momentos do dia, nós paramos de comer, mas temos o tempo certo para fazer todas as nossas atividades. As vacas, mesmo quando estão dormindo, ou quando descansam, ou no meio do sono, ainda estão mascando grama. Então, finalmente uma pessoa santa chegou, um sado, a gente chama de sado, uma pessoa santa, né? Ele chegou e falou assim, eu vou satisfazer a sua cabra. Mas o rei conhecia aquele sado, e ele não queria castigar esse sado, essa pessoa santa. Ele falou, não faça isso, você não vai conseguir, você vai levar a cabra, você vai ter que voltar aqui, eu vou ter que te castigar, porque eu castiguei todo mundo, eu não quero te castigar. E o sado falou, não, eu vou levar a cabra, eu vou levar a cabra, e eu vou trazer essa cabra satisfeita para você. O rei pensou, ok, leva, preocupado de como que ele ia dar o castigo pro sado, uma pessoa santa, né? Bater uma pessoa santa. O sado levou a cabra. E o treinamento foi o seguinte: era uma vara e grama verde macia. A cabra vinha comer a grama, levava uma varada. E foi a noite inteira. A cabra vinha comer a grama, levava uma varada, né? Até que chegou um momento que ela percebeu que a grama verde fofinha tinha a ver com a vara, que ele ia apanhar. Então o que a cabra fez? Parou de comer, né? No outro dia, ela passou a noite inteira no cuti. Cuti é o local onde eles fazem as atividades, né? Os sábados, bhajana e sadhana, que a gente chama, essas palavras em sânscrito, que são as atividades, né? E aí ele voltou no rei, o rei viu a cabra com o estômago completamente vazio, não tinha nada dentro do estômago da vaca. Estava até afundado assim o estômago da coitada, não tinha comida a noite inteira, né? Seca. Aí o rei olhou para assim, meu Deus, eu vou dar grama para essa cabra, coitada, né? Eu vou ter que castigar o sado, que eu já estou vendo que ela está insatisfeita só de olhar de longe. Aí ele chegou, olhou para a cabra do sado e falou, sado, tem certeza, você quer fazer esse teste? Eu falei, ok, dá grama para a cabra. Aí ele estendeu a grama para a cabra chegou, a hora que ela olhou, deu uma vez, ela deu assim com a carinha. Não apanha?
Aí ele foi, estendeu de novo a grama, abriu meu rosto para o outro lado, não comeu a grama. E aí o rei falou assim: ah, não, peraí, alguma magia negra você fez com a minha cabra. Porque não é possível, ela sempre comeu o tempo todo, agora essa cabra, ela está morrendo de fome, ela não está comendo. Alguma coisa você fez com alguma magia negra, qual foi o tipo de magia negra que você fez com a minha cabra? E aí o sábio se explica, fala: não, essa cabra ela foi treinada para satisfazer o sentido dela. Então, a cada momento que você vem com essa grama, durante a noite, quando ela ia comer a grama verde, eu castigava ela com a vara. Então, dessa forma, nesse momento, ela vira o rosto para a sua grama. Por mais que seja macia a grama que você vai dar para ela, ela vai se lembrar que ela apanhou. Né? Gato, como que é? Gato escaldado tem que jogar fria, vai que cola, né? A gente é assim às vezes também, toma cuidado. Opa, já vi esse filme, né? Então, então, se você tiver fome, você comerá tudo que vier. Mas se não tiver, pode vir uma deliciosa comida que você não comerá, pois já está satisfeito. Você pode ficar saudável de duas maneiras: se você dormir muito bem e se você dormir profundamente. Você ficará saudável. Esse é o processo. A psicologia explica que esse é o processo. Quem é saudável, você entende? São os que dormem muito bem. Esses não têm qualquer ansiedade ou preocupação. Se sua mente fica muito ansiosa ou preocupada, pensando que não pode comer muito ou que não consegue dormir, se você não conseguir dormir apropriadamente, então vários tipos de estresse virão. Né? Se a gente tem insônia, né? Passa o dia inteiro ruim, o dia inteiro mal, né? Então, duas coisas são muito importantes. São comer de forma adequada e dormir bem. Este é o processo. Dormir e comer são algo muito importante. Mas dormir ou comer demais não é bom, pois muitas doenças virão, como diabetes, pressão arterial, pressão alta. Isso é verdade ou não? Toma muito cuidado com isso. Então, dessa forma, a pessoa santa, o sábio, disse: vai, você pode testar. E agora eles estão perguntando aquela parte, né? Eu já contei. Então aí ele continuou dizendo para o rei, né? A noite toda, por 12 horas, eu pratiquei com essa cabra. Então agora, quando você oferece a grama verde para ela acha que talvez você irá bater nela também. Assim, o significado dessa história é que todos os nossos sentidos vão automaticamente para o seu objeto, a fim de desfrutar da gratificação do sentido. Mas estes nunca ficam satisfeitos. Então, da mesma maneira que a cabra ela fica comendo a grama o tempo todo, a gente também nunca vai ficar satisfeito. Por mais que a gente desfrute daquela comida gostosa, daquele sono gostoso, a gente sempre vai querer mais. Dormir é impressionante, né? Se a gente dorme muito mais da conta, normalmente a gente fica com sono o dia inteiro, né? Quer dormir mais. Não é assim? Comigo é assim, eu sou uma dorminhoca. Se não tomar cuidado e não me policiar, não pôr o relógio de despertar 2 vezes, né? Para tocar uma vez, aí eu acordar, aí eu dar uma choradinha, tocar de novo para acordar de novo. Eu não tenho controle. É algo muito difícil controlar esses sentidos, né? Então a gente tem que pôr algum freio para a gente conseguir controlar esses sentidos. Esses sentidos, eles desfrutam, mas nunca estão satisfeitos. Najatu kama kamana upa boghena samyati kavisha krishna varti meva guvaeva vivardate. Shrimad Bhagavatam 9:19-14. Vou dar um exemplo. Se você colocar ghee no fogo, o fogo nunca se apaga. A chama irá subir. Da mesma forma, todos os nossos sentidos vão automaticamente desfrutar do objeto dos sentidos. Então, para controlá-los, há apenas um processo, que é agir de acordo com as instruções dos Shastras, que são a vara. Então, o ghee aqui é um óleo de manteiga, na verdade, né? O processo que a gente faz com a manteiga para fazer fritura com ela. Então, se você coloca fogo, né? Se você acende um óleo, acende esse ghee, né? Com fogo, quanto mais ghee, quanto mais óleo você vai pegar, o que vai acontecer com a chama? Vai aumentar. Então, quanto mais você der aquilo que satisfaz o seu sentido, mais você vai querer o quê? Mais sentido. Não é assim? Eu vou dar um exemplo. Já foi um exemplo. Apenas um processo, que é de agir de acordo com as instruções do Shastra. Os Shastras são nossas escrituras sagradas, que diz pra gente como exatamente a gente deve se comportar para tudo. Para como controlar a mente, como conseguir realmente chegar no teu corpo espiritual puro, né? Porque se você não é esse corpo, você é a alma. Quem que é a tua alma? A sua alma tem personalidade. Você tem um falso ego agora. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a sua alma, ela tem uma personalidade. Mas você não sabe qual que é a personalidade da sua alma.
Porque Maya encoberta tudo isso. A ilusão de Krishna, a ilusão vem para fazer com que todos nós ficamos iludidos pela matéria. Porque a gente quer desfrutar, por isso que a gente está aqui. A gente vem desfrutar, a gente fica com ciúmes de Deus, a gente quer desfrutar como Deus. O único desfrutador supremo é ser Krishna. A gente é desfrutado por Ele. Mas a gente vem para o mundo da matéria o quê? Para poder desfrutar. Então esse Shastra, ele é como a vara. Ele dá para a gente a rédea para controlar o sentido, né? Dessa forma você deve controlar sua mente. Assim, concentre sua mente em Krishna. Aí ele fala novamente que uma maneira muito simples de controlar sua mente é cantar os santos nomes. Vocês já cantaram Hare Krishna? Hare, Hare, todo mundo. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. O processo é simples. O Santos Nome, ele limpa o nosso coração de toda a sujeira que tem. Ele vai limpando, vai limpando, vai limpando. Isso não tem importância de qual religião você é. O mantra, ele vem para todos. Ele é para todas as pessoas. Isso Chaitanya Mahaprabhu veio fazer, essa deidade aqui. Mahaprabhu, ele vem, Chaitanya Mahaprabhu, ele vem, pega esse mantra da mão dos brahmavédicos de casta e distribui para o mundo inteiro. Esse mantra, ele ficava na mão de sacerdotes, de brahmanas, quando ele chegou aqui no planeta. É um mantra muito poderoso. Ele é uma pedra de toque, esse mantra. Tudo que você tocar com Mahamantra vira ouro, tudo. Pedra de toque, sabe? Tudo que você toca, qualquer coisa que você toca, ela vira ouro. Sabe pedra de toque? Vocês já ouviram falar? É uma pedra de toque. Se você tocar qualquer ferro com essa pedra, o ferro vira ouro. O Harinama, ele é Tintamani. Harinama Tintamani. Ele é uma pedra de toque. Quando você toca quando você canta Hare Krishna, você se purifica. O processo é muito simples. Então, você vai ser feliz. Cante os santos nomes e seja feliz. Não há nenhum outro processo alternativo nesta era de Kali Yuga, que é a era que a gente está. Ontem eu disse, seja você médico, advogado, estudante, homem de negócio, chefe de família, tudo bem, não tem importância. De maneira simples, você canta os santos nomes. Às vezes o pessoal vê, nossa, as festas desse jeito, tal, distribuindo na rua, todo mundo que é Hare Krishna é assim, não. Né? Da mesma maneira que tem o padre lá que renuncia e faz só isso, da mesma maneira tem o Hare Krishna também. Pessoas que só se dedicam à vida espiritual. Mas tem outras pessoas também que fazem diversos outros tipos de trabalhos, né? Yoga, costureira, massagista, doceira, cozinheira, padeira, tem de tudo, né? Porque quem canta Hare Krishna pode ter qualquer tipo de profissão, né? Não tem que renunciar à vida e simplesmente se entrar dentro de um templo e esquecer de tudo. Não, não é assim. Cada um tem processo, né? Esse santo nome, ele é muito poderoso, especialmente nessa era de Kali. O Senhor investiu todas as suas potências, sua Shakti no seu santo nome. Apenas cante com fé. A vida espiritual depende, por exemplo, da fé nas instruções de Shastra e do mestre espiritual. Assim digo a você que existem dois tipos de fé: a fé cega e outra fé de acordo com as instruções de Guru fidedigno e dos Shastras. Não se tornem ovelhas cegas, porque a ovelha é assim, né? Se você põe uma ovelha na frente, as outras seguem. Elas não têm parâmetro nenhum. Teve uma vez que uma pessoa, um pastor de ovelha, queria atravessar as ovelhas para o outro lado de um rio. E ele não sabia como fazer. E um sábio apareceu e falou: ei, pegue uma ovelha, joga dentro do rio, que ela vai atravessar. As outras pulam no rio e vão atrás. Então isso é fé cega. Você está seguindo uma pessoa que ela simplesmente também não está enxergando. Como que o cego vai guiar outro cego? E a gente vê muito isso na era de Kali Yuga agora. A gente vê gente assim, está guiando uma multidão de pessoas que não tem conhecimento nenhum. Nem o mínimo de moral, que é material, tá? Não vale nem de coisa espiritual. Mesmo de coisas morais, muitas vezes, né? Jivera Swarupa Roya Krishneira Nityadasa. A posição constitucional da entidade viva é essa serva eterna de Krishna. Aqueles que pensam, eu sou Brahma, são impersonalistas, apenas um Brahma, que é Deus, que é Bhagavan. Que tem muita gente que para e pensa, eu sou Deus, né?
Deus está dentro de mim, aí eu sou Deus, eu sou parte de Deus, eu sou uma fagulha de Deus, e aí começa a achar que é Deus, né? Só que Deus faz coisas, anda em cima da água. Então Jesus mandou em cima da água, anda em cima da água. Se Deus, vai lá em cima da água. Tem uma história, nosso Paragurudeva, o nosso mestre espiritual, o meu avô, uma vez ele estava na Gaudiya Mata, o templo lá na Índia, e uma pessoa chegou, um impersonalista. Na Índia é muito forte a religião, né? Não é como aqui, é impressionante. Todo mundo tem religiosidade muito forte lá. Você vai para a Índia e fica assustado. E ele foi lá, falou que ele era Brahma, que ele era Deus, que ele era, né, que ele era diferente de Deus, que Deus ele era grande, que ele era um Deus pequeno. Então, se Deus pode ter 16.800 esposas, ele pode ter 10, 20. Então, nesse momento, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj falou: então tá bom, você é Deus. Então, Deus, tem uma história que Krishna engole o fogo de toda uma floresta. Aí ele falou assim: então tá bom, Krishna ele engole o fogo de uma floresta inteira. Então, segura ele que a gente vai pegar um pedaço de brasa para você engolir. Porque já que você é Deus, peraí, né? Desse tal, eu quero sair correndo, não deixou ninguém segurar. Foram lá pegar a brasa, chegaram com a brasa quente, o cara viu, saiu correndo. Que quer o que é bom, né? Mas o que tem que seguir, aí não precisa. Né? Aí não precisa, eu quero só Deus a parte de ensinar. Né? Então, assim, já está mais 5 minutos só, eu queria abrir um pouco sobre alguma questão, alguma dúvida. Aquela hora eu falei da palma da linha da mão, né? Gurudeva ele sempre fala pra gente: quem que fez as nossas linhas da mão? Foi Deus? Quem foi? Alguma dica? Não foi Deus, porque se fosse Deus ele tinha feito tudo igual, porque ele é equânime. Deus não vê diferença em ninguém. Eu gosto mais de você, mais dela do que do outro. É Deus, pô. Deus é equânime, ele é equalitário com todas as entidades vivas. Então, se ele fosse fazer o desenho da mão, ele faria tudo igual. Ele deseja a mesma coisa para todos. Né? A sua mãe, quando você nasceu, quando você era nenenzinho, ela pegou uma gilete e desenhou a tua mão? Foi isso, acho. A tua gilete fez o desenho da mão também não. Quem faz a sua própria linha da mão é você mesmo. Porque isso é a sua vida passada. As linhas da sua mão, que vai vir no futuro, ela é referente a alguma coisa que você fez no passado. Porque é uma lei da física aqui. Para toda ação existe uma reação igual ao contrário, não é? É física, né? Se eu dou um murro na parede, a mesma energia que eu inflijo na parede, eu inflijo na minha mão. E vai doer, não vai? Então, da mesma forma. Se eu vir e der um tiro em você, como você chama? Adriele? Então, Adriele, se eu vir e der um tiro em você, um dia você vai vir para poder tirar minha vida também. Não é uma outra pessoa. Jamuna vai vir para me matar porque eu matei você. Não. Um espírito que entra pelo pé, sai pelo pé, não sai pela orelha, não. Não é assim? Que você fizer mal de aqui você vai pagar. Você volta de novo. Você não vai voltar em corpo humano muitas vezes. Você pode voltar num outro corpo, mas você vem para pagar. Você mata uma pessoa aqui, não passa uma vida, a pessoa vem com um inseto, pica você um pernilongo e você morre de dengue. Tá entendendo? Porque tem muita gente que não merece corpo humano não, né? Você vê que é pior que barata, né? Você fala: nossa, como que um sujeito desse vai ver como, né? A gente vê muita coisa ruim por aí, né? É uma era muito triste, né? Muito triste, né? Eu não quero nem citar, mas a gente vê no jornal pais que fazem coisas com recém-nascido, pessoas totalmente insanas, né? Aí não ganha corpo humano, vem como animal, vem como verme, vem como, né? Deus dá o corpo para você conforme o quanto você quer desfrutar de alguma coisa. Então vamos supor que você veio uma pessoa nessa vida, você é uma pessoa muito apegada ao teu corpo. Você adora ficar olhando no espelho, como eu sou bela, eu sou muito bonita, adoro ficar pelada, olhando no espelho. Vem a árvore. A árvore fica pelada o tempo todo lá se mostrando. Eu estou dando um exemplo. Mais ou menos isso. Deus gosta tanto de você que Ele quer dar o que você quer. Então o que você mais fez nessa vida? Você comeu a vida inteira. Vem alguma coisa que vai comer o tempo todo. Vem um corpo para você poder desfrutar mais daquele sentido que você mais nutriu. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta que queira fazer? Sobre o Bhajana, sobre a palestra? Pois não. Foi mencionado várias vezes sobre a era de Kali. Kali é uma entidade relacionada à destruição e ao caos. O
que significaria mais claramente para nós? Um planeta, ele passa por várias eras. A era de Kali é a última era do planeta. Kali, destruição. No final da era de Kali, Shiva vem e faz a dança da... que Shiva que é o destruidor, né? Vishnu é o mantenedor e Brahma é o criador. Então, no final da era de Kali, costuma haver uma avatara de Krishna chamado Kalki. Ele é destruidor de demônio. Então, o Sr. Shiva faz a dança da destruição. Essa personalidade, essa avatar de Krishna vem em cima do cavalo e ele mata todos os demônios, porque o final da era de Kali é muito triste. Para vocês terem ideia, a gente está ainda bem no comecinho da era de Kali. A gente tem só 5.000 anos de era de Kali até agora, que foi quando Krishna foi embora, depois do advento do Bhagavad Gita. A era de Kali, ela tem 432 mil anos. Então, a gente só tem 5.000 até agora. Gurudeva falou que na era de Kali, as verduras e os legumes acabam. E a gente só come sangue. Essa era de Kali Yuga. Tudo é destruído. Você só fica enredado, porque o que acontece? Uma pessoa que come sangue, que mata alguma coisa para comer, ela vem naquela forma do animal para poder ser morto também. É justo, entende? Porque todos os animais, eles têm apegos. Você pega, por exemplo, um gatinho. O gatinho, ele tem apego pelo filhote dele. Se você arranca o filhotinho do gatinho, o gatinho chora, né? Tenta matar um gato, ele não vai querer morrer, né? Não é assim? Porque ele está apegado àquela forma dele. Qualquer ser vivo está apegado à forma que tem. Porque ele pensa, eu sou esse corpo. Isso é para o ser humano, para o gato, para o cachorro, para o inseto. Ninguém quer morrer. Porque eles pensam, eu estou feliz aqui nesse corpo. Se você for lá e ver o porco lá, né? Você joga ele na sujeira, lá ele rola de barriga, porque é uma delícia, aquela estrume lá, ele rolando lá naquela merda toda, ele acha uma delícia. É assim, não é? E tá feliz. É merda, mas ele tá feliz, deixa ele. Aí vai lá, mata, o coitado come. Um dia você vai ter que vir também numa situação para ser morto no lugar dele. Então, a era de Kali, ela fica muito pesada, porque aí vira um ciclo vicioso de sangue, de muita morte, de muita morte. E qual que é a nossa sorte? É a Chaitanya Mahaprabhu. Quando essa personalidade vem para o planeta, ela vem por misericórdia. E não é em toda Kali Yuga que vem Chaitanya Mahaprabhu. É raríssimo ele vir numa Kali Yuga, raríssimo. Quando ele vem, ele modifica tudo. Ele transforma todo mundo em devoto. Todo mundo vira devoto de Krishna. Esse é o plano de Deus, de Chaitanya Mahaprabhu, quando ele chega aqui. Ele transforma todo mundo em vegetariano. E a gente vê uma forte linha de vegetarianos hoje chegando. Você vê em qualquer religião as pessoas se tornando vegetarianas, porque começa a ter consciência. Consciência de que você não precisa matar para comer. Aqui você não vai ver ninguém magrebinho, né? Vocês viram alguém meio fraquinho? Vegetariano é gente fraca, né? Não tem força. Mentira. É tudo mais pro gordinho, porque a gente come muito. Né? Coisa saudável a gente sempre come, né? Come, muito bom. Então, deu para explicar um pouco dessa era de Kali, né? De nada. Então, é isso. Tem alguém que tem mais uma dúvida? Nessa era que Mahaprabhu vem, Kalki não vem. Porque todo mundo vê devoto, não tem demônio para Kalki matar. E ele manifesta 2 eras anteriores. Seria como um perdão geral, então? Oi? Seria como um perdão a toda a humanidade, a todos os seres. Eles eram muito misericordiosos, eles são muito misericordiosos. Nanda Prabhu, para você ter ideia, eu vou contar uma história bem pequenininha. Você já acha que dá tempo? É bem pequenininha a história. Tá tranquilo? Estão meio impressionando aqui. Minha mestre está me empurrando. Vai, para de falar. Fala. Então, Nityananda Prabhu, ele é rapidinho. Nityananda Prabhu, ele veio com a própria misericórdia de Krishna. Ele era muito misericordioso. Então ele saía para a rua e ele falava só, por favor, cante os nomes de Gauranga, cante Gauranga. Você viu a música que eu cantei? Vocês viram, lembra? Né?
Essa música de Nitai conta o quê? Que ele ia na casa das pessoas, ele implorava, cante os nomes de Gauranga, cante Hare Krishna. E ele rolava no chão pedindo, implorando para as pessoas cantarem os nomes de Gauranga, né? Do mestre dele, né? E isso, ele libertava as pessoas simplesmente com um olhar de misericórdia. Chaitanya Mahaprabhu, ele não vem nessa era para matar demônio, ele vem para destruir a atividade demoníaca. Isso é lindo. É a única encarnação de Krishna que destrói a atividade demoníaca e não o demônio. Então ele pega o demônio e ele muda o coração do demônio, ele faz o demônio virar bondoso. Existem N histórias. E qual é a nossa sorte? Nós estamos numa linha de sucessão discipular. Então, a sucessão discipular é o que? É o mestre do mestre, viu? Falando que meu avô fez aquilo no templo na Índia. Então, porque nós estamos numa linha de sucessão discipular. O meu Gurudeva liga ao mestre espiritual dele, que liga ao mestre espiritual dele, que liga ao mestre espiritual dele, e liga a Chaitanya Mahaprabhu. Quando a gente cantou aquela música no começo, a primeira música que a gente cantou, a hora que eu fiz a oração, que eu comecei a fazer vocês lembram? Eu glorifiquei a sucessão discipular. Então vem Sri Bhaktivedanta Bhanu Goswami Maharaj, Metelida Shri Narayana Goswami Maharaj, Shri Bhamana Goswami Maharaj, e vem até chegar a Chaitanya Mahaprabhu. E a sucessão discipular de Chaitanya Mahaprabhu liga a Krishna, 5 anos atrás do Bhagavad Gita. É uma linha de sucessão discipular. O meu Guru serviu por 40 anos sem parar, sem descanso, o Guru dele. Então nós temos algo fidedigno, uma sucessão fidedigna. Então, Gurudeva não é diferente de Nitai. Ele é misericordioso, ele vem para dar isso para a entidade viva. É muito forte isso, porque é muito difícil a gente, por exemplo, se tornar vegetariano. Porque a nossa sociedade, ela impõe isso para a gente. Você está na sociedade que é comedor de carne. Como vai te convidar para o churrasco? Você pode comer carne, vou dar batata para ele comer. A família é a primeira que briga. Não, a família, nossa, vira do avesso. A gente sofre. Porque aí eles não estão, às vezes eles não estão com a mesma consciência da gente. E vai ter que fazer o quê? Cantar Hare Krishna. Porque não tem o que fazer. Você não pode obrigar ninguém a virar vegetariano porque você virou. E aí não tem como, né? Festa do final do ano, né? Vai ter o que em cima da mesa? Um piruzão. Aí você não quer ver o peru morto, mas como que você vai explicar isso para as pessoas? Porque o que muda, na verdade, quando você tem um mestre espiritual fidedigno, é o teu coração. Então você não vira vegetariano só porque você quer virar vegetariano porque é moda, porque você conseguiu entender a natureza da sua alma. Jivera Swarupa Roya Krishnera Nityadasa, a forma eterna da Jiva se serve eterna de Krishna. Quando você começa a realizar que você é a alma, que você é servo eterno de Krishna, e um servo só tem como mostrar a servidão dele através do amor, aí você começa a mudar a sua mentalidade. Que você não pode falar, eu estou no modo da bondade, você está matando para comer. Ah, mas eu não deixo, eu compro morto já, não mato ninguém. Se você não comer, você vai ter que matar. Essa é uma discussão. Ah, não, mas o animal viveu e está aqui para eu comer, porque se eu não comer, ele vai ter muito animal no planeta. Tem essa variante. Isso a gente cria, é mental. A gente cria porque a gente quer o quê? Desfrutar. Porque aquele negócio é gostoso, né? Aí você quer satisfazer o sentido. Aí você cria um monte de coisas, né? Para você poder satisfazer o seu próprio sentido. É o véu da ilusão. Aí você fala para alguém às vezes, vem ver esse vídeo aqui matando as vacas. Não quero ver não. Não quero ver que se eu não ver, eu não vou comer depois. Então aí prefere ver na ignorância. A gente respeita, vai fazer o quê? Não pode fazer mais nada, tolera, sei lá, Hare Krishna, né? Mas quando a gente começa a avançar realmente em direção a Deus, não tem como não brotar a vontade de ser vegetariano. E conhecer um devoto puro, ele faz isso de uma vez só. Ele faz isso. Tem o caso de uma amiga nossa muito linda, que ela chegou para tomar iniciação, ela foi dançar para Gurudeva, dançarina, foi dançar para Gurudeva. E aí, depois no final da dança, o Guru chamou ela e falou, aí, você quer tomar iniciação? Iniciação, ele vem dar um nome espiritual para você, como o meu é Manikundala agora, e ele dá uma conta de japa, que é essa daqui, e ele pede para você cantar Hare Krishna nela. Ele canta Hare Krishna nessa japa, que são 108 contas, e dá para você cantar, sabendo para onde está indo o teu cantar de Santos Nomes, porque ele te guia, né? E ele disse, você quer cantar? Não. Ela falou, eu não quero. Você quer tomar Santos? Não quero. Ele falou, mas você vira vegetariana? Ok, viro. Só que ela era completamente carnívora, entendeu? Completamente. Quando ela chegou na casa dela, ela falou, mãe, pai, vira vegetariana. Ela falou que todo mundo quer dar gargalhada assim na casa dela. Tipo assim, como assim? Você só quer picanha. Como você vem falar que você quer virar vegetariana? E todo mundo vai assim, ninguém entendeu
bola pra ela. Fingiram que ela não tinha falado, acharam que era piada. E ela não foi vegetariana, nunca mais comeu carne. Ela está no movimento há mais de 2 anos já. Então, porque não é a nossa vontade. Pela nossa vontade, a gente vai continuar comendo, mas a misericórdia dele vem e tira essa coisa pecaminosa do nosso coração. Então, gente, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Obrigada pela oportunidade de falar. Hare Krishna.